Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Voo Militar em mais uma entrevista muito interessante hoje. Hoje eu converso com o Nestor Magalhães, um verdadeiro arqueólogo militar. Vou deixar ele se apresentar, mas um primeiro-tenente reformado do Exército Brasileiro, mergulhador, com muita história interessante e com muitas informações sobre mergulhos, aviões perdidos no meio da selva. A gente já vai entender um pouco a história do Nestor. Nestor, obrigado pela presença, muito obrigado por participar, por dar essa entrevista e, enfim, conversar com a gente sobre arqueologia militar. Olá pessoal, o meu nome é Nestor Magalhães e antes de prosseguir, eu gostaria de tornar pública a minha satisfação em estar presente no canal Voo Militar, conversando aqui com o Marcelo. Na verdade, eu sou um modesto mergulhador desportivo de nível intermediário. Contudo, eu me considero um esforçado pesquisador de história militar do século XX, desde que aprendi a ler e a escrever. Viajei e tenho viajado pelo mundo inteiro, mergulhando e explorando naufrágios relativos a essa história militar. Também tive a feliz oportunidade de visitar inúmeros museus militares, museus navais, museus aeroespaciais, campos de batalha, memoriais, cemitérios militares e que mais, deixa eu ver, e locais, sítios históricos, né, relacionados a essa paixão. Tudo isso aí produziu material suficiente para a publicação de 3 livros. O primeiro deles, em 2010, foi o U-Boats. Depois, em 2015, nós publicamos o de Truque a Narvik. E, finalmente, agora em 2018, foi a vez de Guadalcanal a Creta. Os 2 primeiros estão esgotados. E só sobrou esse Guadalcanal a Creta, que eu considero que está bom, está bem escrito, gostoso de se ler. Legal, bacana, Nestor. Isso significa que são muitas histórias, né? Muita experiência nesses campos de batalha, nesses sítios de mergulho, né? Nesses locais de mergulho. E, Nestor, como o canal aqui ele é um canal voltado para a aviação militar, né? Histórica, enfim, a história da aviação, você encontrou teve a oportunidade de visitar e de mergulhar em locais com aviões abatidos, derrubados? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Sem dúvida, vários lugares especiais, por exemplo, no Mar Adriático, ali no Mediterrâneo Oriental, eu tive a possibilidade de mergulhar num Junkers 87 Stuka. Ele está ao largo da ilha Zirge e ele está bem inteiro. Ele, quando bateu na água, batido, em 1941, ele só perdeu o motor, o resto ele está inteiro. E é um mergulho fácil, ele está somente a 30 metros, e há uma operadora lá que conduz o mergulhador. Eu fiquei sabendo desse naufrágio na internet, mas para mergulhar nele eu tive que ter o apoio de uma operadora de lá. Entendi. E Nestor, uma dúvida, eu tenho muitas dúvidas e curiosidades sobre esse tema, eu vou te perguntando, eu acredito que sejam também as dúvidas de quem está nos assistindo. Alguns naufrágios e algumas aeronaves abatidas e afundadas, a gente vê sendo retiradas do fundo, né? Enfim, de alguns locais. Por que algumas não são tiradas, elas ficam no local? É por uma questão turística mesmo, ou preservação da história? Ou é muito caro? Como é? Existem 2 correntes do mergulho ligado a esse tipo de procedimento. Um grupo não admite mexer nesse material. E muitas vezes esse avião ele é uma sepultura militar, um túmulo de guerra, não pode ser profanado. Né? Outros acreditam que não, que se deixar lá no fundo, ninguém vai ver a não ser o mergulhador e mais cedo ou mais tarde aquele ambiente hostil do mar, ele vai comer, vai deteriorar, né? Vai acabar. Então são essas 2 correntes, né? Eu tenho visto esses dois partidos. E
Falando um pouquinho, a gente já vai ver algumas fotos, né? Eu combinei aqui com o Nestor que eu vou mostrar algumas fotos e ele vai comentar, mas eu queria que você falasse também, Nestor, de visitas que você fez a locais em que os aviões não estão submergidos, né, submersos, mas eles estão na floresta, enfim, estão onde caíram ali na região do Pacífico, né? Foram muitos, mas o mais importante deles foi o bombardeiro Bet do almirante Yamamoto. Uhum. Yamamoto, ele não era um simples almirante, ele personificava, vamos dizer assim, a Marinha Imperial Japonesa. Sim. E ele foi abatido em 18 de abril de 1943, numa viagem de inspeção em Bougainville, né? Uhum. O avião dele foi tocaiado pelo caças americanos P-38, e esse Bet, ele foi abatido e caiu na selva, e para chegar lá é bastante complicado. Uhum. Mas eu consegui um grupo de guias, tive que pagar por isso aí, e foi uma marcha na selva bastante cansativa. E nós alcançamos esse bombardeiro, né, no local, enfim, muito cansativo, né, e muito calor, uma selva inóspita, uma selva que eu tinha preocupação quanto à malária, cercada de riachos, enfim. Mas foi compensador, foi emocionante ver aquele pedaço da história, né, que era esse bombardeiro. Eu entrei em contato primeiro com o consulado japonês aqui de Porto Alegre, e mais tarde com a embaixada japonesa em Brasília. E relatei o fato que esse pedaço de história da Segunda Guerra Mundial, ele está sendo depredado. Tiraram vários pedaços do avião, né? Inclusive as hélices, as pás das hélices do motor foram cortadas por uma ferramenta de precisão, foram levadas pelos caçadores de relíquias, né? Sim. Mas nenhuma das instituições me deu retorno, né? Não recebi nada. E ficou assim. Porque é fácil resgatar esse bombardeiro que está na selva lá, com uma equipe, com dinheiro, com recursos. Não vai encontrar dificuldade em levar isso aí e montar um museu, né? Claro. São inúmeros os exemplos, né, de aeronaves encontradas anos depois que hoje estão em museus, né, justamente por... Exatamente, tem modelos aí. Por exemplo, eu vi nos Estados Unidos o bombardeiro Enola Gay, que lançou a bomba em Hiroshima, ele está preservado no museu, né? Em Dayton, no Museu da Força Aérea Americana, está o Boxcar, que foi o outro bombardeiro que atacou Nagasaki. E mesmo não tendo sido encontrados na selva, eles foram, vamos dizer assim, salvos do desmanche, foram restaurados e agora estão numa exposição que milhares de pessoas podem ver. Sim. É um pedaço da história. É verdade. E esse que você encontrou, esses que você encontra geralmente na floresta, né? Você comentou que eles estão sendo depredados, enfim, os caçadores de relíquias acabam atuando, né? Mas e a preservação externa, a estrutura dele, pintura, isso se mantém ou já não tem mais quase nada, marcações, esse tipo de coisa? Não se mantém, não. O Bet do Yamamoto, ele estava com uma cor avermelhada, e depois nós conversando com o prazo modelista aqui em Porto Alegre, o pessoal chegou à conclusão que era um primer, né, que foi colocado antes da pintura verde de camuflagem. A pintura verde se foi, mas ficou o primer. Entendi. Mas normalmente não existe resquício de pintura. Eu vi em Pelileu a asa de um Hellcat, e ela estava com a estrela branca ainda e a cor de camuflagem azul. Estava inteira ainda, era possível notar. Inclusive, essa foto está no meu livro. Legal. Bacana. Eu acho que agora, Nestor, a gente olhando para as fotos, a gente pode conversar em cima delas, vai fazer mais sentido até para a gente poder pegar mais detalhes aí das expedições. Essa foto foi tirada em Guam. E isso aí é a cauda de um bombardeiro Val, um bombardeiro de mergulho japonês que está em exposição no museu em Guam. Dá para ver que a lona de parte do leme se foi, né? Mas ficou o metal, ficou o alumínio. É interessante. Eu não sei se eu estou sugestionado pela nossa conversa sobre pintura, mas me parece ter um resquício do círculo, da insígnia aqui, mas não tenho certeza, mas bem interessante.
Normalmente os aviões japoneses aparece esse primer avermelhado, né? Tá. Uhum. E eu tenho outro voo, não sei se tu vai ver depois aí, que foi fotografado no museu de Fredericksburg, Museu da Guerra do Pacífico, e ele é caqui, todo caqui, né? Muito interessante. Vamos lá, esse aqui. Esse é o Bet do Yamamoto, o bombardeiro. E ali são os guias que me levaram até lá, né? E eu levei essa bandeira japonesa, essa réplica, e nesse momento eu tirei de dentro da mochila, eles ficaram fascinados com essa bandeira aí, né? E tu pode ver, pode notar que lá atrás o leme do bombardeiro está cortado com pedaços, ó. E o numeral dele foi arrancado inteiro, foi cortado, né? Realmente, e com ferramentas de precisão, como você comentou, né? São cortados. Agora, o que me chamou a atenção foi as pás de hélice dos motores, dos dois motores, serem cortadas na raiz, por um instrumento, por uma ferramenta de precisão, porque o corte é preciso, né? Entendi. E, Nestor, esse avião, né, essa aeronave, ela está exatamente no local da queda e nunca mais foi movido dali, é isso? Sim, está no mesmo local. Quando ele bateu no chão, o almirante Yamamoto já estava morto, ele foi atingido nas costas, né? E na base da cabeça. E ele caiu para fora, preso à cadeira, ele caiu para fora do avião. E se levou 24 horas para a primeira equipe de resgate japonesa chegar ao local, para te dizer que é um lugar inóspito, né? Realmente, e aqui dá para ver bem a porta, né? Uma porta circular do Bet, característica. As bolhas, né, que eles tinham aí, né? Sabe que esse avião, apesar de ser frágil, ele tinha um armamento poderoso aqui na parte de trás ali da cauda. Ele tinha um canhão 20mm aí, cara. Que interessante. Não, e muito bacana. Esse aí é um museu em Guadalcanal, chamado Beticama. Esse museu, ele tem alguns objetos interessantes, mas ele é ao ar livre, é colocado. Isso aqui é um Airacobra americano, né? Sim. Interessante que o assento do piloto está furado por um projétil, um estilhaço, bem no meio. Puxa, entendi. E é característico, né? Essa porta aqui, quase que uma porta de carro, né? Vai na cobra. E pode notar que ele tem resquício da tinta verde ali, né? Sim, verdade. A camuflagem. Seria no Havaí. Tá. No Havaí. Ali é um diorama na qual aparece o coronel do Lidl lá, se preparando para aquele voo histórico, né? Daquele ataque a Tóquio. Esse hangar. Após Pearl Harbor. Isso é em Pearl Harbor. Isso aí, esse local aí passou a história dele num programa do History Channel, dizendo que esse local era mal assombrado. E junto a esse bombardeiro Mitchell, havia um manequim de um soldado americano, de um marinheiro americano. E esse manequim se mexia, né? Volta e meia, pessoas viram esse manequim se mexer. Então, se criou a história de ser um hangar mal assombrado. E nos vidros desse hangar, ainda há furos das balas japonesas do ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 41. Histórias bem interessantes aqui. Um F-104 grego, né? Exatamente. Isso aqui é um museu militar de Atenas, né? Eu era menino, muito pequenininho, rapaz, e já era plastimodelista, e eu me lembro que a Revell lançou um kit desse, não me lembro qual a escala, né? E no histórico se dizia que o bordo de ataque das asas dele eram tão finos, tão afiados, que se colocava uma proteção de feltro para quando ele estava em manutenção não cortar os mecânicos. Eu fui conferir isso. Não é bem assim, não tem fio para faca. É fino, mas não vai cortar ninguém. O que acontece é que isso pode acontecer em qualquer bordo de ataque, né? Bateu a cabeça ali, deslizou e caiu ali, vai machucar, mas realmente não é tão fino assim. Eu já tive perto de um também.
Eu já estive perto de um e fiz exatamente isso, porque eu já tinha ouvido essa história também. E no que eu vi, ele tinha uma proteção fina, vermelha ou preta, não lembro agora. Isso. E eu tirei essa proteção justamente para ver. Legal. Isso mesmo, eu fui conferir, né? Aqui no Floresta. Ah, que legal. Isso aí eu contratei um guia, ele me vendeu um pacote para ver um bombardeiro B-17 na selva, isso aí em Vanuatu. E nós entramos lá dentro até chegar ao local onde havia caído. O guia não sabia nada, só sabia que era um B-17. E as fotos que ele tinha me mostrado, o B-17 estava mais inteiro, né? Mas quando nós chegamos lá, depois de uma caminhada bastante cansativa, deu para encontrar o avião desmantelado. Mas ele não soube me explicar quando, não soube me explicar por que nem como tinha caído esse bombardeiro lá. E você costuma pesquisar depois, Nestor? Por exemplo, nesse caso específico, você conseguiu ir atrás, entender que bombardeiro, de que unidade, qual condição ali ele caiu, por que ele caiu? Sim. Normalmente eu pesquiso, mas alguma coisa a gente não encontra, não sabe. Claro, né? claro. Uhum. Legal. Por exemplo, pode falar. em Guadalcanal, pois não. Não, eu ia perguntar se é uma peça do motor ali, de alguma... É do motor, motor radial. É do motor. Muito bacana. Essa foto também em Vanuatu, isso aí é os destroços de um P-38 Lightning que foi achado na selva. Em Vanuatu, eles estão tentando fazer um museu do Pacífico Sul, um museu militar, um museu da Guerra do Pacífico, mas na região sul. Por enquanto não tem grande coisa, mas eles estão começando a coletar peças para montar um acervo interessante, e uma delas foi esse P-38 Lightning. Interessante que o que é metal ferroso, ele fica de cor marrom, o alumínio não, fica sempre na cor original. Então é fácil descobrir, por exemplo, as placas blindadas que protegiam o piloto, protegiam as partes vitais do motor do avião. Elas ficam de cor ferruginosa sempre, por causa que é um aço, né? É um metal diferente do alumínio. Interessante. E aqui a gente consegue ver algumas perfurações ali, né, de projéteis. Exatamente. Né? Um dos motores desse caça, ele tinha enfiado no meio dele um tronco de árvore, né? A madeira tinha entrado dentro do motor, tal violência da aterrissagem que ele fez. Mas o guia lá, o responsável pelo acervo, não sabia nada, não sabia da história. Foi simplesmente encontrado na selva. Né? Interessante. E eles estão coletando mais material. Aqui é a parte ainda esperando ter mais materiais para montar esse museu. Tem que ser, né? E depende de patrocínio, depende de vontade. O troço é complicado, não é bem assim para se montar um museu, né? Sim. Aqui a gente já tem fotos subaquáticas, né? Então a gente já entra em numa outra praia aí, sem trocadilhos. A visibilidade aqui não está muito boa, porque está muito perto da praia essa foto. Isso aí é a cauda de um bombardeiro de mergulho Dauntless americano. Ele foi desmantelado porque uma embarcação ela fundiu bem em cima dele, a âncora praticamente desmantelou o naufrágio. Foi uma pena. E aí, foi uma pena. E aí nós tivemos um problema de correnteza muito forte também, uma correnteza muito forte. Onde é? Esse é onde? Vanuatu é um país agora, né? Um país insular, né? Formado por cerca de 80 ilhas, vamos dizer, que foi um protetorado britânico e francês, e na Segunda Guerra Mundial os americanos tomaram conta, né? Montaram uma base poderosa lá, e depois da guerra sim, foram embora, jogaram todo o material no mar para não levar, mas esse Dauntless a gente não sabe nada sobre ele. E dá para ver bem que ele está tomado pelas algas, né? Então ele... Isso, está tomado pelas algas, né? A vida marinha é muito, muito intensa em certos locais, né? Truk Lagoon, por exemplo, é impressionante. Né? E uma curiosidade, Nestor, se você passasse a mão, tirasse ali a vida marinha, né, o substrato ali, a pintura ainda estaria ali ou não? Já está no metal? Como é que Não, está no metal. Em Portugal existe um submarino alemão afundado, o U-1277, que a gente passa a faca no periscópio, raspa
vamos dizer assim, essa fauna, essas algas e cracas, enfim, e aparece faiscando o aço inox do periscópio, né? Impressionante. Não sobrevive ali com o tempo, a pintura acaba indo embora e o... Vai, a pintura vai. Aí é a fuselagem do Dauntless, né? Bem interessante, né? Uma correnteza muito forte, a visibilidade ruim por causa da proximidade da praia, ele estava perto da praia, né? A gente andava alguns metros na praia e já o fundo do mar descia de forma violenta para 30 metros mais ou menos. Ele tem um penhasco subaquático. Isso, era uma rampa mais ou menos não tão suave, mas ia para 30 metros, né? E a vida marinha parece bastante ativa ali, né? Olha, tem lugares que é bastante ativa, mas outros lugares é quase um deserto. Eu mergulhei no Mar Negro, num submarino alemão, o U-20, e era um verdadeiro deserto, não tinha nada de vida marinha. Interessante. É o mesmo Dauntless aqui, né? Olha o freio dele, ó. Esse freio que eu consegui identificar, que era um Dauntless, ó. Esse freio era original dele. Esse filme Midway aparece agora, esse último, né? Muito bem feito. Aquele ataque aos porta-aviões japoneses, e aparece quando eles mergulham com esse freio aberto aí. Pintura vermelha, geralmente interna, né? Isso mesmo, pintura vermelha. Muito legal, Nestor, muito bacana mesmo. Essa aí é o Dauntless, a munição .50 dele é ainda enrolada. Ele tinha duas .50 atirando através da hélice, né? Sincronizada, e essa aí é a munição dele. Você comentou, Nestor, um pouquinho atrás que provavelmente os americanos jogaram esses aviões no mar para não voltar. Você acha que esse é um caso? E ele ia assim com tudo ou ele foi abatido? Eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte: lá em Vanuatu existe um local de mergulho chamado $1 Million Point. Ali os americanos jogaram milhares de toneladas de veículos, tais como bulldozer, caminhões, tanques, jeeps, para não levar para os Estados Unidos. Jogaram, que era mais econômico. Primeiro ofereceram para os ingleses e para os franceses. Os franceses não quiseram, os ingleses também. Vocês não querem comprar a preço de centavo por tonelada? Pois então não vão levar. Chegaram e jogaram no mar. Então, um dos locais de mergulho interessante, esse $1 Million Point, com esse material pesado. Mas ali eu não vi nenhum avião. Esse é um zero. Olha o cockpit do zero. Isso é lá em Pelilheu, né? Interessante, né? Dá uma aparência tão frágil. Ele não tinha blindagem, ele não tinha tanques de combustível auto-obturáveis. Ele era uma verdadeira armadilha de fogo. Era um engenho ofensivo, ele era para atacar, jamais para se defender, né? Sim. E, por exemplo, o filme Wildcat suportava de chumbo e salvava o piloto e voltava, o zero se desmanchava, né? Mas eles achavam que valia a pena economizar no peso e na maneabilidade. Esse avião era um demônio, né? Difícil de enquadrar. Isso aí foi abatido e caiu na selva. Interessantíssimo ainda a estrutura, né, da cobertura, tudo. Que bacana. Eu em Rabaú eu vi muitos zeros embaixo d'água, em Crook Lagoon também embaixo d'água. E esse é o bombardeiro B-24 que apareceu com a maré vazante. Nós estávamos indo para um mergulho de manhã cedo e o guia ele deu uma parada com a lancha aí para nós descermos, dava pé, né? Para explorar esse naufrágio. Eu passei os olhos, eu vi uma peça interessante, semelhante a uma que o P-38 tem, mas aí, o avião era muito grande, era uma asa fina e longa, né? Mais tarde a gente descobriu então que era um B-24. E um plastimodelista descobriu até o nome da tripulação e onde estava enterrado. Olha só. É mar aqui ou é um lago, um rio? É mar. Tá. É mar, é o Oceano Pacífico. Mas é perto da praia, de uma ilha, né? Ali está a vegetação atrás, uma vegetação tropical exuberante, né? Em que ilha é essa aqui, Nestor? Isso aí é em Palau. Palau, né? Tá. É bem interessante. Olha só, interessante, a hélice tem um corte na hélice ali, provavelmente na queda ali, alguma coisa. Ele foi abatido em 1944 por fogo antiaéreo, né? Sim.
Parte da tripulação, pedaços da tripulação estão sepultados no cemitério militar de Manila. Uhum. Eu andei lá, mas não encontrei, mas que oficialmente eles estão lá. Alguns da tripulação. Outros foram repatriados para os Estados Unidos. Interessante, observando agora a foto aqui, Nestor, você comentou que a maré estava baixa e ele apareceu. Lá atrás a gente consegue ver a linha d'água, se eu não estou exagerando aqui que a altura é essa, ele realmente estava submerso, né? Fica submerso e... Porque... mas ele aparecia, a ponta da hélice aparecia, alguma coisa aparecia, com a maré enchente. Uhum. Né? Legal. Muito bacana. Sobre, né, enquanto abre essa outra foto aqui, que é do mesmo avião. Outro ângulo, é o mesmo avião. Isso. Fala um pouquinho, Nestor, como é chegar nesses lugares? Precisa de autorização ou não? Ou os operadores turísticos já têm essas autorizações? Como funciona isso, em geral? Assim, né? Olha, primeira coisa que você tem que fazer, localizar o que quer se ver. Então, eu quero mergulhar, por exemplo, no Messerschmitt 109. E eu sei pela internet que foi encontrado o Messerschmitt 109 na ilha de Creta. Então, nós vamos entrar em contato com várias operadoras de mergulho lá explicando a situação. Olha, eu gostaria de mergulhar no Messerschmitt 109 que está em tal lugar. Eles vão responder, uns respondem, outros não. E se marca, né, um período, um dia, uma semana. Então é necessário viajar até lá. Chegando lá, é feito o contato, eles vão pedir as credenciais de mergulhador, né? Vão pedir a carteirinha, vão pedir o logbook, que é um caderno que todo mergulhador tem, e vão confirmar isso aí. Então se marca o dia, a hora, e eles levam até o local. Mas eles sabem já, eu não vou precisar procurar o avião no fundo do mar. Tá? E aí se paga, tem preço nisso aí, né? Claro. Não adianta. A minha dúvida era em relação a autorizações para chegar no lugar. Então já existem os operadores que acabam fazendo isso. É para fazer dinheiro. O pessoal é muito esperto, né? Isso aí não adianta. No mundo inteiro é assim, né? Sim. E Nestor, até aproveitando, né, sobre falar um pouco sobre a questão de já conhece e não conhece, né, os locais. A gente vê eventualmente aí, né, encontrarem como me veio agora na memória, aquele P-40 encontrado no deserto, se não me engano no Egito, um P-40 no meio do deserto do Saara lá e tal, e que é uma relíquia encontrada agora, recentemente. Você acha que ainda tem muita coisa, ou tem alguma coisa a ser encontrada? Eu não falo nem submersa, porque submersa eu acredito que sim, mas nas florestas e tudo mais lá na região, ou não? Está tudo explorado e já se sabe o que tem e já foi para museu, ou está no lugar lá, no local lá? Eu acho que tem muita coisa ainda. A Rússia, por exemplo, é um manancial de equipamento militar. Né? Eu tenho uma coleção de capacetes de combate e um deles é um capacete alemão que eu andei por lá e consegui comprar com um garimpeiro, tá? que cavava no campo de batalha e vendia. Mas na Rússia tem muita coisa, aquelas florestas, aqueles bosques na Rússia, aqueles sótanos, né? Esses dias tiraram um T-34 inteiro. Sim, outro meio eles acham lá. Tem muita gente com um detetor de metal fazendo a busca lá. Sim, sim. Na Rússia é comum isso aí, pessoas ganharem a vida garimpando campos de batalha, né? E tirando muita coisa que existe por lá, né? Interessante. Então aviões ou pedaços, né, do que sobraram de aviões é bem provável ainda que se encontrem. Sim, encontra. Tem muita coisa, né? Essas selvas aí que tem por aí. Aqui no Brasil, né, foi encontrado também restos de um bombardeiro B-24 que andou voando por aí sobre a selva amazônica e caiu, né? E um amigo meu militar também, um capitão, ele me trouxe um pedaço para me identificar. E era uma calha de munição da metralhadora .50 que eu identifiquei. Nos Estados Unidos também é comum, em algumas regiões desérticas e tudo mais, ter destroços de aeronaves que caíram, claro, já resgatados e tudo mais, o que era necessário, mas a aeronave fica lá, né? Porque é muito caro tirar de lá. Lá. E dependendo do clima, o clima desértico, ele favorece, né, a preservação da aeronave, né? Eu, por exemplo, eu queria ir no local onde caiu o corpo do capitão Marcelo.
Uma pirâmide do deserto ocidental que está lá até hoje. O local onde ele caiu morto, né? Já desceu morto ali, né? E eu estava na pirâmide e daqui a pouco eu olhei no horizonte e vi uma massa preta, né? Eu disse, meu Deus, o mestre Schmidt Marcelo. Aí eu fui caminhando até lá e o guia teve um ataque. Não vai, tem mina. Lá é uma praga esse problema da mina, né? Sim. Eu disse, não, mas o mestre Schmidt do Marcelo, eu tenho que ir lá. Mas cheguei lá, um arame, lixo, enrolado, plástico, preto, isso não era nada de avião do piloto, né? Da Estrela da África, né? Sim. Aí eu trouxe um pedacinho de terra, né? Um pouquinho de terra do local. Mas eu imagino a preocupação mesmo do guia, porque realmente é minas ali por todos os lugares e... Tem, no Egito tem, né? Até hoje está matando gente lá, né? Sim. E, inclusive minas perigosas, porque há uma tempestade de areia muito forte, desenterra a mina, rola para outro lugar e enterra de novo. Tem acontecido. Sim. Mudando um pouco, mas voltando à questão dessas aeronaves que são encontradas tempos depois, né? Tem uma história que eu conheci quando mais novo e ela me fascina até hoje, que é a história do B-24, né, a Lady Be Good, né, aquele B-24 que ficou perdido na Líbia por muitos anos depois da Segunda Guerra. E ainda pretendo contar a história dele aqui no canal. Fiz até um site contando a história desse bombardeiro, e ele foi encontrado nos anos 60 por uma equipe de exploração de petróleo se não me engano, da British Petroleum ou algo assim, e eles encontraram e o avião estava intacto, inclusive com a garrafa térmica com café ainda lá dentro. Só que impressionante. Eu acredito que você conhece essa história, né? Essa é uma história famosa, né? Fantástico, fascinante. Os tripulantes pularam antes, né? E muitos foram encontrados a quilômetros dos destroços, porque andaram até morrer, né? Porque na verdade eles estavam numa região extremamente desértica e não tinham o que fazer, né? Ali foi, né? Enfim, meio da guerra. Foi terrível. Lá em Guadalcanal, eu mergulhei numa fortaleza voadora, mas essa se sabe muito bem a história. Os bombardeiros americanos tinham um nome, né? O nome dessa fortaleza era Bessie, a socadora de japonesa, né? Era o nome dela. E esse bombardeiro tinha atacado alvos compensadores nas ilhas Shortland e provocou a fúria dos Zeros. E ela fugiu para Henderson Field, fugiu para Guadalcanal, um bando de Zero atrás dela. E atirando, defendendo. Quando faltava 4 milhas para chegar no campo de Henderson e na salvação, ela caiu no mar. Então ela caiu bem na praia. Só se salvou o piloto, que era o tenente Norton, e um sargento metralhador que nadaram até a praia. O resto nunca mais se soube. E esses 2 tripulantes, esses sobreviventes, eles foram executados pelos japoneses. Caíram num lugar que fervilhava dos japoneses. Sim. E eu mergulhei nessa B-17, encontrei um osso, um pedaço de osso, né? Enterrei com todo respeito no local, mas eu consegui um filme desse naufrágio, e o áudio do filme foi Fred Mercury. Mas é muito lindo, cara. Ficou assim, sensacional, aquela música triste do Mercury, né? Sim. E apareceu aquela fortaleza voadora, aquela asa, os motores, assim, é emocionante, né? Eu acho que isso que é o bacana, né, de quem gosta de história, né, da aviação, história militar. É muito mais do que simplesmente o equipamento, né? É muito mais do que simplesmente a parte tecnológica, né? É o que tem por trás, ao redor, né? É o humano que está ali, né? Eu acho que não é todo mundo que entende dessa forma, que consegue entender o que a gente entende como poético e como bonito nessa história toda. Eu acho que isso é o que faz diferença e é o que eu gosto muito também. Aqui mais um submerso aqui. Esse aí foi em Vanuatu também. Esse avião que nós estamos vendo na fuselagem, ele estava muito perto da praia e a somente 4 metros de profundidade. A gente não descobriu onde que avião era, mas eu encontrei uma peça circular, uma espécie de um trilho, um círculo perfeito, que estava jogado no meio dos destroços.
Isso aí me lembrou do Hudson, que tem uma torreta, mais ou menos, é um avião pequeno, tem uma torreta de metralhadora no dorso, na parte dorsal da fuselagem. E toda torreta ela tem uma peça redonda, assim, com um círculo, né? E aí a gente levantou essa ideia, né? Poderia ser um Hudson, né? Mas não tem nada confirmado aí. É interessante a coloração, né? Ficou um bege, uma coisa ocre. Bacana. Aqui é o mesmo? É o mesmo. Já dá para ver que a água estava mais turva aqui. Apesar de a profundidade é baixa, né? 4 metros. É muito pouco, né? Isso varia de acordo com maré, com o momento do dia, Nestor, ou época do ano, algo assim? Tem lugares que... Sim, tem a visibilidade, ela é diretamente ligada à correnteza, à proximidade da costa, enfim, né, a salinidade, o horário do mergulho. Né? Eu mergulhei em Scapa Flow, por exemplo, e era uma água escura, né, assustadora, um frio terrível, né? E se descia a 30, a 35, a 40 metros, e ia ficando cada vez mais escuro, né? Isso aí é a parte da cauda também. Parte da cauda. Avião, a parte da cauda, né? Cauda dupla, né? Então tudo levava a crer que era um Hudson, mas a gente não teve a confirmação. Entendi. Ali parece até ser um cabo ainda mas é um cabo ali. Aqui o mesmo, né? Provavelmente. É o mesmo. É o mesmo. É bem destruído aqui em cima, né? Pela queda e tudo mais. Pela queda, por até uma embarcação que tenha jogado uma água em cima dele, né? É verdade. Tem isso também. Também tem isso aí. E tem os ladrões também, né? Os ladrões dos piratas, né? Que explodem muitas vezes o naufrágio para se apossar de peças de metais não ferrosos, valiosos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tinha um navio chamado Itapajé. Ele foi dinamitado para ser roubado, né? Para tirar nessas peças, né? Principalmente os hélices, né? Sim. Os próprios tanques Sherman que foram afundados em Omaha Beach, né? O pessoal roubou os hélices, né? Porque a gente pensa com a nossa, enfim, com a cabeça do pesquisador, de quem gosta da preservação, mas na verdade é material que é vendido depois, é ferro, é aço, é cobre, né? Enfim, as pessoas acabam vendo por outro prisma, né? Que não é o da preservação, infelizmente. Infelizmente, por exemplo, os aviões japoneses em Rabaul, por exemplo, eu encontrei vários zeros no fundo. Todos os zeros tiveram pedaços que foram levados. A gente vê que depois da queda foram retirados, principalmente o armamento. Não vi nenhum zero com armamento, com os canhões de 20 mm com a metralhadora. E daqui para frente cada vez menos, né? Porque, enfim, o tempo passa, vai o tempo... Porque é um ambiente totalmente hostil, né? Aquela água, aquela salinidade, as correntes, enfim... A vida marinha que vai comendo, né? O próprio Titanic está desaparecendo, né? Pela ação de uma bactéria que está comendo metal, uma coisa assim. Então, no futuro vai acabar tudo isso aí, né? É isso mesmo. Nestor, a gente já está chegando nos 40 minutos, 42 minutos já de conversa. Uma conversa fantástica, assim, muito legal. Eu acho que a gente ficaria mais horas falando e vendo fotos. Tem muita coisa para contar. Meu Deus do céu, olha... Quem sabe a gente não marca uma segunda parte aí para falar um pouco mais de outras. Com certeza. Para mim vai ser um prazer. Eu estou à disposição, mano. Legal. Nestor, eu quero agradecer demais esses minutos que você passou aqui com a gente, comigo, enfim, com quem está assistindo, falando um pouco das suas experiências. Eu sei que é um pedacinho só, né? O Nestor é um entusiasta por submarinos alemães, já visitou naufrágios aí mundo afora. E quem sabe um dia eu não conto aqui, mesmo o canal sendo voo militar, acho que ainda assim vale a pena falar de submarino também, porque não, né? Enfim, vale a pena. Legal, Nestor, muito, muito obrigado mesmo pelo papo, foi muito legal mesmo. Eu agradeço, foi uma honra, foi uma simpatia estar aí contigo
E pode usar as fotos à vontade, está à disposição. Tá bom, vou usar sim, vai ser um prazer mostrar esse trabalho de um brasileiro que faz esse tipo de pesquisa e eu sei o quanto você se envolve aí com a pesquisa militar de uma maneira geral. Isso é muito legal, tem que ser valorizado. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação, por assistirem e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.